E aí, minha galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, estou aqui para dar mais uma aula, né? Para a gente entender um pouco como seria o nosso sistema locomotor. Lembrando que a gente já teve aula sobre as células, sobre os tecidos, né? E agora a gente vai falar um pouco do nosso sistema locomotor. Quando a gente pensa em locomotor, a gente pensa em quê? Locomover. Eu acho que foi isso que vocês pensaram, exatamente. Bem, galera, vocês sabiam que uma criança, ou praticamente um bebê, eles possuem mais ossos do que a gente, no caso, do que eu, né, na fase adulta. É, exatamente, um bebê ele possui mais ossos do que eu na fase adulta. Vou explicar por quê nessa aulinha, então chega mais, se senta aí na cadeira, pega o celular ou pega o computador, pega o caderno e a caneta e vamos anotar. Então a aula da gente vai ser sobre o sistema locomotor, a gente vai falar um pouco do esqueleto, dos ossos e das articulações, beleza? Vamos lá. Então, para dar início à nossa aula, deixa eu pegar a canetinha aqui para ajudar. Os movimentos que fazemos com o nosso corpo acontecem em uma virtude de sistema de locomotor. É exatamente, galera, é graças ao sistema de locomotor, né, junto, claro, com os tecidos, né, com os órgãos que a gente vai ter essa movimentação, né? É graças a esse sistema que a gente vai poder dar tchau, só que não vamos dar tchau não, dar legal, a gente vai poder andar, né? A gente vai poder apertar a mão um do outro, né? Isso. Então é graças a esse sistema locomotor. E para esse movimento ocorrer, é necessário que tenha um trabalho de várias partes do nosso corpo. Exatamente, é necessário que o nosso corpo ele trabalhe em um conjunto, né? Então o sistema locomotor ele está atrelado aos músculos, ele está atrelado aos tecidos e também ao sistema nervoso. É que o sistema nervoso é que vai gerar a resposta. Se eu quiser fazer um movimento com minha mão, essa resposta é gerada através do sistema nervoso. E aí a gente vai ter o sistema locomotor fazendo esses movimentos. Beleza? Então ele é formado pelo esqueleto, né, e pelos músculos, né? Os ossos e cartilagem e articulações são componentes do esqueleto. Então, o sistema locomotor, lembra aí, formado pelo quê? Pelo esqueleto, né, no caso os ossos, e pelos músculos. Aí a gente, quem é que faz parte do sistema locomotor? Os ossos, né, as cartilagens e as articulações, que vão ser componentes do esqueleto. Como vocês podem ver aqui nesses GIFs, né, no caso, essa locomoção da mão e do cotovelo é como se fosse um raio-x. Olhe só o movimento dos ossos, no caso da nossa mão. Legal, né? Então, esse movimento é graças, né, ao conjunto dos nossos ossos, né? E as cartilagens e articulações que vai promover esse movimento. Então, seguimos. O sistema esquelético, ele é constituído, no caso, pelos ossos e cartilagens, certo? Que formam o esqueleto. Esse sistema ele é responsável por funções importantes, como a sustentação e locomoção e proteção dos órgãos internos. Lembra lá que eu falei que a gente tem tecidos também responsáveis por sustentação? Exatamente. Mas aqui, no caso, o nosso sistema esquelético ele vai ter essas funções importantes. Sustentação, pois ele vai sustentar os nossos músculos, né? Locomoção, a gente vai conseguir andar, vai conseguir fazer aquela corridazinha, atividade física, né? E vai proteger alguns órgãos, como por exemplo, o nosso cérebro, o nosso coração, o nosso pulmão. Então, além disso, o esqueleto ele vai funcionar, né, como um importante reservatório de cálcio e medula óssea, no caso, e na medula óssea ele vai poder produzir células do sangue. É exatamente isso. No nosso sistema esquelético, a gente vai ter esse reservatório de cálcio, né? Por quê, professor? Porque lá quando a gente, no caso, é um bebê, esse bebê ele vai precisar ter esse reservatório cálcio como de fósforo, beleza? Então seria mais ou menos isso. E assim esse sistema esquelético vai produzir células sanguíneas que eu vou mostrar mais para frente, né? Então esse sistema esquelético ele vai se dividir em uma porção axial, né? O que é chamado de esqueleto axial, e ela é constituída pelo crânio, pelas vértebras, pelas costelas e o externo. Então, nosso esqueletão aqui, ó,
a gente vai ter a presença do que nele? De uma porção axial, de um esqueleto, no caso, axial, que é constituído pelo quê? Pelo crânio, né? Onde a gente tem aqui o crânio. Aí a gente vai pelas vértebras, né? E pelas nossas costelas, no caso, né? Isso. E pela nossa coluna vertebral, galera. Esse esqueleto, no caso axial, né, que a gente chama de porção axial, é aquele responsável por proteger, no caso, todos os órgãos que podemos dizer que são sensíveis. Ele vai dar proteção a esses órgãos que são sensíveis. Quais são os órgãos? Como, por exemplo, o cérebro, o coração, o pulmão, né? O estômago. Então, essa caixa torácica, vocês podem ver, é justamente para isso mesmo, é para nos proteger. Essa caixa torácica da gente, a gente vai ter várias vértebras que vão ficar na frente do nosso coração, né? Vai ficar também na frente do nosso pulmão. Então, vai dar uma proteção. E a gente vai ter também uma porção apendicular, que é chamada de esqueleto apendicular, né? Ele vai ser constituído por ossos das partes livres, no caso, né? Dos membros superiores. Ah, professor, quais são os membros superiores? Aqui nós temos os membros superiores, né? Isso, os membros superiores, no caso. E inferiores também, como, por exemplo, as nossas pernas. Então, vamos nessa imagem aqui de baixo. Membros superiores e inferiores, como as nossas pernas, né? A cintura escapular e a pélvica. Então, a cintura escapular ela vai ser formada, né, no caso, por a clavícula e escápula, e a cintura pélvica vai ser formada por dois ossos do quadril. Então, nessa imagem aqui, dá para a gente dividir bem nessa imagem aqui embaixo. Notem, aqui a gente vai ter o quê? O esqueleto, né, axial, que está mostrando aqui na foto. Toda essa parte o quê? Mais, como podemos dizer, mais alaranjada, né? Mais uma cor de ferrugem, né? Aqui é uma cor de ferrugem, não sei aí na tela de vocês. Então, essa parte do esqueleto aqui seria a porção axial, ou esqueleto axial, que vai proteger esses órgãos, né, mais sensíveis, né? Isso. E a parte do que? Da porção apendicular ou esqueleto apendicular seria o que? Constituído, no caso, por essas partes livres do membro superior, que seria essa parte de cima do nosso corpo, os nossos braços, por exemplo, e dos membros inferior, no caso, que seria nossas pernas. Então, seria toda essa parte em amarelo claro, né? A porção apendicular, toda essa parte aqui, ó. Que, como falei para vocês, vai ser formado pela cintura escapular, né, no caso, e pela cintura pélvica. Deu para entender? Então, o esqueleto humano ele é formado por 206 ossos. É um esqueleto humano, o qual está unido por meio de estruturas de tecido conjuntivo, né? Denominado de articulações. Exatamente. Galera, um adulto normal, né? Um adulto, ele vai ter 206 ossos. Porém, uma criança, no caso um bebê, ele pode chegar a 305 ossos. Ah, professor, por quê? Porque um bebê, quando ele, no caso, está na barriga da mãe, os ossos vão ser ainda vai ser em forma de cartilagem, certo? E por que isso acontece, professor? Porque na hora do parto, às vezes o bebê ele tem dificuldade de sair de dentro da mãe, beleza? E o que vai acontecer? Alguns ossos desses precisam ser mais sensíveis e se dobrar ou se enrijecer, como por exemplo do crânio, né? Os ossos do crânio do bebê, no caso, é como se ele tivesse essa parte do crânio de cima de um bebê, ela é mais mole, porque os ossos do crânio eles não estão totalmente ligados. Isso vai fazer com que quando o bebê for sair da barriga da mãe, se tenha uma facilidade, certo? Quando ele for sair, esses ossos do crânio, eles podem se estreitar mais e assim facilitar a passagem do bebê na hora do parto. Então, os bebês, eles vão ter mais ou menos 305 ossos, porque esses ossos eles vão estar em forma de cartilagem. Quando esse bebê for se tornando uma criança, depois um adolescente, esses ossos eles vão ou se destruindo ou se fundindo a outros ossos, beleza? Então, ele também, no caso, o esqueleto humano, né, ele também atua como uma reserva de cálcio e fósforo, como falei lá atrás, que vai atuar também no desenvolvimento do bebê. Exatamente, o bebê, ele vai precisar, assim, de cálcio e de fósforo. Então,
Os esqueletos, no caso também, de homens e de mulheres, vai apresentar certas diferenças, exatamente. Um exemplo vai ser o quê? A cintura pélvica do esqueleto feminino, que ela vai ser mais larga, então a gente pode ver aqui, ó, a cintura pélvica, aqui a cintura pélvica, ó, ela vai ser mais larga no caso do esqueleto feminino. Já no caso no homem, essa cintura pélvica ela vai ser mais estreita, vocês podem notar aqui na foto, né? Então tem essas diferenças. Outra diferença seria o quê? Que no esqueleto masculino, no homem, né? Os ombros, no caso, e tórax vão ser mais largos que nas mulheres. Vocês podem notar aqui, ombros mais largos e tórax mais alongado, né? Do que nas mulheres. Olha só nessa imagem aqui, ó. Os ombros, no caso, e aqui a gente tem um tórax menor, né? A gente vai ter ombros mais estreitos nas mulheres e um tórax menor, exatamente. E essa característica que eu falei no caso da pelve mais larga da mulher, isso vai atuar também na hora do parto. Vai ter uma facilidade para que o bebê ele consiga nascer na hora do parto, ela ter a pelve mais larga. Então, isso vai ocorrer, essas características diferentes entre um esqueleto feminino e um masculino, vai ocorrer através da produção de hormônios na adolescência. Então, notem também que o comprimento das pernas, no caso, em 56%, em 56% da altura geral, no caso, é maior em alguns homens do que nas mulheres, como vocês podem ver aqui, ó, onde eu estou colocando essas setas. Então, tem essas pequenas diferenças entre um esqueleto feminino e um esqueleto masculino. Aí a gente vem para cá. Os ossos eles são constituídos por tecido ósseo. Lembra lá da aula de tecidos que eu falei que a gente tinha um tecido conjuntivo e dentro desse tecido conjuntivo a gente vai ter outros tipos de tecido, como por exemplo o tecido ósseo? Exatamente. Aqui a gente falando dos ossos, né? A gente vai saber que os ossos, ele é formado por um tecido ósseo, que é um tecido o quê? Esponjoso. Eu falei isso também na nossa última aula. Então, os ossos, eles vão ser estruturas rígidas, onde os músculos podem se fixar. É exatamente, o nosso músculo aqui, ó, pode se fixar em cima do osso. Então, ele precisa ser muito rígido, porque os músculos são pesados. Né? Então, um conjunto de ossos vão formar um esqueleto que atua na movimentação do nosso corpo. Exatamente, é graças a esse conjunto de ossos que a gente vai poder se movimentar. Eles participam também na produção de células sanguíneas. Exatamente, a gente vai ter produção de células sanguíneas, né? Que a gente vai chamar de medula óssea. E nessa medula óssea a gente vai produzir algumas células, como eu falei na última aula. A gente vai ter quais tipos de células? A gente vai ter hemácias, a gente vai ter, no caso, leucócitos, né? Que são todas células sanguíneas. E a gente vai ter também as plaquetas, beleza? Então, no interior de alguns ossos, nós podemos encontrar a medula vermelha, que é essa medula responsável, no caso, por produzir essas células do sangue. Em porção mais externa, os ossos eles vão ser mais compactados, internamente mais esponjoso, exatamente. A rigidez dos ossos é garantida pela presença, no caso, de alguns minerais, como cálcio e como fósforo, que vai se acumular entre as células, exatamente. Então, gente, a gente já de início vê o quê? Que o osso, como vocês podem ver nessa imagem, a parte interna do osso, ela é bem esponjosa. Olha só a quantidade de buraquinhos que a gente pode verificar. Isso é muito interessante, né? E no caso, a gente tem a presença de cálcio e é necessário para o nosso organismo, né, que a gente tenha uma boa quantidade de cálcio e de fósforo acumulado entre essas células, que eu vou mostrar o que a falta, no caso do cálcio e do fósforo, pode fazer com os nossos ossos. Então, o osso também ele vai apresentar alguns vasos sanguíneos, como vocês podem ver aqui, ó. Esse capilar, o capilar é um tipo de um vaso sanguíneo. A presença deles também nos ossos, né? Então a gente vai ter aqui uma medula amarela. Essa medula antes, quando se era adolescente, no caso, na maioria dos ossos a gente tinha ela vermelha, né? Se chamava medula óssea vermelha e ela com o tempo substitui pela medula óssea amarela na maioria em alguns ossos, né, perdão, dos adultos, beleza?
Então a gente tem aqui algumas curiosidades, né? A medula vermelha ela vai ser substituída pela amarela quando se torna adulto, que foi o que eu falei. No caso, quando a gente é menor, no caso, quando a gente é criança ou adolescente, a gente tem uma medula óssea vermelha em grande parte dos nossos ossos. Com o tempo, alguns ossos vão adquirindo a medula óssea amarela. A medula amarela ela atua como uma reserva de gordura, exatamente. Quando ela era vermelha lá, no caso, também ela trabalha também na produção, no caso, né, dessas células sanguíneas, mas ela, quando se torna amarela, ela vai atuar também como uma reserva de gordura. Mesmo em crescimento, os ossos eles podem absorver e liberar minerais como cálcio e fósforo. Então é por isso nesse ponto aqui que é tão importante que a gente tenha uma boa alimentação e também que a gente faça algumas atividades físicas, no caso alguns exercícios físicos. Ah, por quê, professor? Porque na alimentação a gente pode adquirir cálcio e fósforo, o que vai fazer bem para os nossos organismos, principalmente para os nossos ossos. Caso tenha carência ou a falta de cálcio ou de fósforo, a gente, no caso, nós seres humanos, podemos acarretar algumas doenças, como por exemplo a osteoporose, que é uma doença que torna os ossos mais frágeis pela falta de uma alimentação adequada e de exercícios físicos, no caso pela carência do cálcio também. Então essa doença ela vai ocorrer muito em idosos, né? E ela pode também ocorrer em jovens sedentários. Então vocês, né, quando acabar a pandemia, agora não. Só tem o celular, né? Não deixar de jogar Free Fire e vamos fazer alguns exercícios, beleza? Para a gente não ficar sedentário. Então aqui a gente pode ver um osso em sua forma normal, né? Olha só, galera, aqui o que é interessante é o tecido esponjoso. Olha como ele está bem bonitão aqui, bem formadinho. E olha aqui no caso, em uma pessoa que tem osteoporose. A gente vai ver que esse tecido esse tecido ósseo, no caso, né? E essa parte esponjosa do osso, ela vai começar a se desfazer, né? Aqui a gente pode notar isso, né? E aqui nessa parte vermelha, a gente tem uma fratura. Exatamente, a gente, infelizmente no caso, né, os ossos eles podem se fraturar, né? Por exemplo, vamos estar um acidente, a pessoa pode terminar fraturando um osso, né? Isso ocorre muito também em jogadores de futebol, né? Eles podem fraturar o osso e, gente, a recuperação é muito lenta, beleza? Quando é uma fratura, principalmente se for uma fratura externa, né? Que aí precisa colocar pino, aí vai ter todo um processo, né? E a recuperação ela vai ser bem lenta. E aqui a gente vai chegar nas articulações, né? As articulações elas são envolvidas por uma membrana sinovial, certo? Uma que vai ser uma fina camada que nutre e lubrifica as cartilagens, reduzindo o atrito e o desgaste das articulações. Exatamente. Então, gente, essa membrana sinovial ela vai ser uma camada que vai estar entre cada osso da gente, ó. É ela que é responsável por a gente ter esse movimento também, porque a gente aqui tem esse movimento através das articulações e a gente não sente dor, né? Por quê, professor? Porque a gente tem membrana sinovial, a gente vai ter uma camada que vai lubrificar as cartilagens, no caso vai reduzir o atrito e desgaste entre essas articulações e graças a ela a gente consegue fazer esses movimentos sem sentir dor, né? Então as cartilagens quando elas estão intactas, elas permitem o movimento sem dor e quase totalmente livre, né? Porém, se elas estiverem desgastadas, podem apresentar dores e se tornarem duras, exatamente. E eu vou falar para vocês, né, no caso, uma doença que faz com que ocorra isso, né? As pessoas que têm, elas sentem dor, né, a fazer determinados movimentos e ficam com essas cartilagens duras, não conseguem fazer o movimento na maioria das vezes. Então, nessa imagem, a gente consegue ver aqui a membrana sinovial, né? E aqui a gente pode ver que a gente tem dois ossos, né? Então, vocês podem ver que a gente vai ter articulações, no caso, no encontro desses ossos, né? Em todo encontro dos ossos, nós vamos ter essa membrana sinovial fazendo o processo lá de nutrir e lubrificar essas cartilagens, beleza? Então, os encaixes das articulações, elas são diferentes para cada estrutura, exatamente.
Exemplo, as articulações dos ombros permitem vários movimentos do braço. Exatamente, a gente pode fazer vários movimentos dos nossos braços porque a gente tem uma cartilagem, né, responsável aqui no ombro, fazendo com que a gente faça esse movimento. Da mesma forma, a cartilagem, as articulações que a gente vai ter no joelho, ela vai permitir que a gente movimente a perna para frente e para trás. Então, uma curiosidade no caso, né? Falando da doença, no caso, que seria uma inflamação nas articulações, seria a artrite, né? Ela vai ser uma inflamação das articulações, ela é uma doença autoimune, ou seja, ela ataca, no caso, ela vai atacar o seu próprio sistema imunológico, vai atacar, no caso, a membrana que vai revestir as articulações, que seria, no caso, a membrana sinovial, né? Então, notem que aqui a gente tem a membrana sinovial, né, as articulações e a membrana sinovial, ela vai estar no seu estado bem legal, né? A gente vai poder fazer todo esse movimento. Mas, se for um indivíduo que ele tenha artrite, no caso, essa membrana sinovial, ela vai começar a sumir. E esses ossos, eles vão começar a ter atrito, né? E a pessoa vai começar a sentir dor, né? Ou então esses ossos eles podem ficar mais rígidos e a pessoa pode ser que não consiga fazer o movimento e eles podem deixar, né, alguns membros, né, no caso aqui dessa senhora, as mãos bem com os dedos tortos. Vocês podem ver, olha os dedos como ficam, né? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, né? Mas agora, né, no fim da aula, eu vou mostrar para vocês aquela toda parte em 3D da gente para, né, a aula ficar mais especial. Então, deixa eu tirar aqui do nosso slide para a gente ir o 3D. Chegamos aqui no nosso programa, né, em 3D, né, para a gente entender e ver mais um pouco do esqueleto. Bem, como eu falei para vocês, deixa eu pegar aqui a canetinha. A gente vai ter os membros superiores, né? A gente pega do crânio e vem, no caso, até a parte, no caso, da nossa coluna vertebral, né? Aí a gente tem aqui os ossos dos membros superiores e ossos dos membros inferiores, né? Toda essa porção aqui. E aqui, no caso, como eu falei para vocês, a gente vai ter o quê? Uma porção axial, né? Que é responsável por quê? Por proteger, no caso, esses órgãos sensíveis, né? E a gente vai ter também uma porção apendicular. Lembra lá que vai ser o quê? Todas as partes livres do nosso corpo, né? Onde a gente vai ter o quê? A coluna vertebral, o sacro, né? Então, toda essa parte aqui a gente vai dizer que ela é o quê? Uma porção apendicular, beleza? Deixa eu ver mais aqui o que a gente pode mostrar para vocês. E aqui, deixa eu mostrar uma articulação cartilaginosa. Gente, notem, aqui no caso nós temos várias vértebras, né? Deixa eu só pegar aqui a canetinha novamente. Aqui nós temos várias vértebras e todos esses encontros são articulações. Tudo isso que está em azul, no caso, são articulações que nelas nós vamos ter aquela membrana sinovial, né? Vai nutrir, vai lubrificar. É como ocorre aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês no nosso... Bem legal aqui, cadê? No caso, vamos olhar aqui, no caso, a nossa... Pronto, vamos ver aqui de lado, no caso, nesse nosso esqueleto, a gente vai ter os discos vertebrais, certo? Esses discos, eles vão estar em cada disco da coluna vertebral, beleza? Então, cada disco desses aqui que vocês estão vendo em azul, né? Que vocês estão vendo em azul, deixa eu pegar a canetinha novamente, vai ser uma articulação, certo? Onde a gente vai ter a membrana sinovial. E aqui vai estar sempre sendo lubrificado e nutrido para que esses ossos eles tenham um menor atrito possível e assim a gente não sinta dor. Beleza, galera? Então, nossa aulazinha chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado, né? Até a próxima. Fiquem com Deus e qualquer dúvida pode chamar lá no privado. Valeu, galera. Até a próxima.